estar aqui organizando, conduzindo essa conversa, na verdade, muito desse bate-papo, né? Vou agradecer aqui aos meus convidados, ao pessoal da organização do evento também, mas vou deixar cada um deles se apresentar. Eu sou o Kenneth Correia, sou professor na Fundação Getúlio Vargas, nas áreas aí especificamente de transformação digital. Sou também aí um dos hosts de um podcast chamado Contos do Cripto, onde eu abordo temas ligados à economia, blockchain e também às criptomoedas. Pode deixar que eu vou perguntar para vocês de futuro. Daqui a pouco a gente vai falar de blockchain aí também. Vou querer saber as opiniões e impressões de vocês. Na verdade, nessa próxima hora, a gente vai conduzir essa conversa muito num ritmo de bate-papo. A ideia realmente é uma troca, né? E espero que vocês acompanhem a gente aí. Tenho certeza que a gente vai aprender bastante desses ilustres convidados no nosso tema, onde a gente vai falar sobre o processo da fintechização. A gente vai explicar isso um pouquinho o que é também. E também sobre os impactos na competitividade, não apenas para as empresas do mercado financeiro, mas, na verdade, nesse processo que a caixinha de Pandora foi aberta aí na regulamentação a partir de 2018, quando a gente fala de fintechs, e de lá para cá a gente já soma aí mais de 1.500 startups classificadas como fintechs que estão trabalhando e atuando sob essa regulamentação. Então, para começar se apresentando, vou convidar, por favor, Fabiano da ZUP. Boa, muito obrigado. Obrigado a todos aí pelo convite. Boa tarde a todos também. Diferente, né, que a gente está com o fonezinho. Bem, me apresentando, meu nome é Fabiano Cruz, eu sou CEO e fundador de uma infratech chamada ZUP. A ZUP é pioneira em Embedded Finance no Brasil. A gente começou muito antes de fintech ser fintech, de fintech ter esse nome, esse batismo. Então, agora que a gente completa, né, 10 anos também da lei da 12865, da lei de IP, né, da lei das instituições de pagamento, a ZUP fez parte dessa história, construindo uma plataforma bastante ampla, né, de Fintech as a Service, que, né, provê para o mercado, né, de diferentes setores, tanto empresas financeiras quanto não financeiras, a possibilidade de desenvolverem soluções na área de pagamentos, na área de serviços financeiros bancários, na área de crédito. Então, a gente tem uma plataforma tecnológica onde você é capaz, né, com os nossos elementos ali, nossas pecinhas de Lego, construir finanças embarcadas e fintechizar, né, pelo tema do nosso painel, fintechizar a sua solução, a sua companhia, a sua empresa. Então, a gente, né, inaugurou esse mercado, é muito legal ver o mercado se ampliando, e a ZUP tá aqui desde o início dessa jornada. Então, é um prazer enorme estar aqui. Espero que a gente consiga aí endereçar vários dos temas que o público aí está curioso para saber. Maravilha. Daniel, por favor. Obrigado, Kennedy. Bom, primeiro, bem-vindos, bem-vindas. Um pouquinho diferente, né, do Fabiano, eu ainda não me acostumei a falar com esse fone, mas vamos lá, a gente fala de futuro e tecnologia, mas o fone ainda é uma questão. Bom, eu sou co-CEO e fundador da Volts. A Volts é uma empresa que nasceu dentro de um grande grupo de energia com 118 anos hoje, o Grupo Energias. A gente atende grande parte do Brasil, são 11 estados onde a gente tem concessão, e um dos grandes objetivos que a gente tinha era atender duas grandes questões. Primeiro, melhorar a jornada do cliente consumidor de energia, e segundo, capturar todas as oportunidades que estavam sendo aproveitadas por bancos. Então, eu não tenho menor pudor de dizer que um dos grandes objetivos de fintechizar uma empresa de energia era observar da arrecadação até o pagamento de fornecedores, onde a gente poderia, com tecnologia, com as novas licenças, com as possibilidades da descentralização do setor financeiro, trazer isso para uma empresa do grupo. Então, a gente convive lá, a gente é uma startup que tem 3 anos, de um grupo com 118 anos. E a gente usa esse entendimento da jornada do cliente para fazer aquilo que a gente chama de Embedded Finance, né? Então, a gente aqui está falando um monte de termo complexo até de pronunciar, né? Fintechização e Embedded Finance. Chamaram o moderador Kenneth, vai complicando, né? É isso aí. E o objetivo do Embedded Finance na tradução, finanças embutidas. Eu prefiro finanças pervasivas, o que não melhora muito o termo, né? A gente está de maneira na jornada, no ecossistema, trazendo soluções para melhorar a experiência do cliente e criar novas oportunidades. Perfeito, valeu, Daniel. Por favor, Maurício. Bom, boa tarde. Obrigado pelo convite, participar desse painel aqui com super players aqui em relação a esse tema. Eu sou responsável pelo banco digital da Claro, que é o Claro Pay. Cheguei na Claro há 6 anos com o objetivo de desenvolver serviços financeiros, quando nessa época também não era muito o tema da moda, fintech, embedded finance, nada disso.
mas a gente via vários cases de sucesso de empresas de telecomunicações em outros países, principalmente, em desenvolvimento de serviços financeiros, seja para pagamentos móveis pelo celular, inicialmente, né? Muitos cases na China, na Índia, na África, mas também muitos casos de inclusão financeira, né? Associada à inclusão digital, principalmente em países em desenvolvimento. E a gente entendeu que havia uma oportunidade, a gente não sabia exatamente o que, e a gente veio desenvolvendo ao longo do tempo. A gente começou com um serviço mais óbvio, que era o seguro de celular. Até 2018 a gente não tinha seguro de celular. Hoje é um produto de muito sucesso, a gente tem um take rate de mais de 50%, que mostra, né, cada vez mais a realidade do brasileiro dependendo do celular, né, valorizando o celular. E, por outro lado, o aumento de furtos, roubos, né, que gera esse senso de urgência e essa necessidade que a gente passou a atender do nosso cliente. Depois, com todos os movimentos, né, da legislação das IPs, depois a questão do PIX, depois do Open Finance, muitas tecnologias que vieram evoluindo bastante, né, relacionado a pagamentos, a crédito, dados, né, uma quantidade de dados, um processamento de dados muito além do que a gente via anteriormente, abriu possibilidades para a gente fazer uma plataforma de serviços financeiros que é o Claro Pay. O Claro Pay, muitos perguntam para a gente, né? Vocês querem se posicionar como banco? Vocês vão competir com os bancos? De certa forma, sim, porque a gente, né, tira alguns serviços de bancos, principalmente internos, que são providos a Claro, e a gente passa a fazer isso através do Claro Pay, como o Daniel falou, que é feito na Energisa, né, através da Volts. A gente também tem feito isso. Mas a gente tem construído uma plataforma multilateral em que a gente pluga a 80 milhões de clientes que a gente tem pessoa física e mais de 1 milhão de clientes pessoa jurídica e grandes empresas também clientes da Embratel, que é do grupo da Claro, a gente pluga soluções de fintechs e bancos que queiram oferecer as suas soluções para esse grupo de clientes que a gente conhece muito bem através da capacidade de dados que a gente tem. Então, a gente entende que o nosso grande diferencial competitivo é o relacionamento com o cliente, é dessa forma que a gente se posiciona, e a partir desse relacionamento recorrente, conhecendo o cliente, como talvez muitos bancos ou fintechs não conhecem, a gente une isso à capacidade, às capabilities de bancos e fintechs, principalmente com as inovações mais recentes, para abrir uma possibilidade deles oferecerem essas soluções no momento que o cliente precisa, da forma como ele precisa, o mais personalizado possível. Então essa é a nossa visão e aqui a gente vai poder contribuir um pouquinho falando nosso case em relação a esses temas aqui que a gente vai falar. Com certeza. Obrigado, bem-vindo também. Nuno, por favor. Muito boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar com os colegas de painel também. Muito obrigado pelo convite. Eu não sou de uma fintech, eu sou de uma companhia de seguros de vida, sou o diretor comercial e de marketing da MAG Seguros. Nós começámos a investir de uma forma muito significativa em tecnologia há cerca de 15 anos atrás e a partir daí iniciou-se uma jornada em que tentámos muitas coisas. E das várias coisas que tentámos foi fazer dentro de casa muitas das inovações que os colegas que estão aqui acabaram executando dentro das suas empresas. Aprendemos com o tempo que isso é muito difícil quando tu tentas fazer esse desenvolvimento dentro da tua própria casa e acabámos criando um ecossistema de startups fora da MAG para poder desenvolver alguns desses serviços. Algumas vingaram, outras não, mas hoje estamos muito satisfeitos com alguns desses desenvolvimentos que foram feitos porque também ao contrário dos meus colegas, eu vendo uma coisa que ninguém quer comprar. Porque vocês vendem dinheiro e eu vendo seguro de vida. Então é uma dificuldade adicional que nós temos, mas que tem sido bem superada nos últimos anos. O ligeiro sotaque é porque, como vocês já perceberam, eu sou alemão e estou aqui há 22 anos, tá? Maravilha. Thomas, por favor. Boa, obrigado, Kenneth. Como vocês podem ver, eu sou estranho do ninho aqui. Vim representando o André Tonellini, que teve um imprevisto de saúde, mas está tudo bem. Eu sou o Thomas Merodach, eu sou marido da Jolie, sou pai da Luísa, que é meu grande MBA, meu grande ensinamento sobre transformação. E eu estou há 18 anos batalhando nessa vida de serviços financeiros, 9 deles dedicados ao Banco Carrefour, nesse processo de transformação que a gente vem vivendo lá. Eu posso falar que o Banco Carrefour é talvez uma das fintails, né, como a gente gosta de falar, uma das fintechs mais antigas do Brasil, né? Desde 89 a gente já vem nessa transformação de serviços financeiros e varejo, né, para o mercado como um todo.
Para quem não sabe, o Banco Carrefour hoje é o braço financeiro do Grupo Carrefour, que é o maior varejista alimentar. E a gente, desde 89, vem construindo e tentando, através do braço financeiro, fornecer serviços, crédito, para conectar efetivamente os objetivos do ecossistema. Trazer o cliente a possibilidade de ter uma alimentação saudável, adequada, de qualidade e sem esperar a data do recebimento do seu pagamento, né? Foi assim que nasceu essa Finteio, foi assim que nasceu essa fintech, onde a gente via que a concentração de vendas era especificamente dentro do dia do pagamento, no 5º dia útil. Dentro desse problema, começou-se a construir toda uma solução financeira por meio desse varejista alimentar, junto com esse braço financeiro, que hoje já é muito mais amplo, é um banco comercial, um banco múltiplo, autorizado a funcionar pelo Banco Central, e tem uma gama de serviços bem completas e bem dinâmica, sempre focada em atender o cliente do nosso ecossistema como um todo. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse seleto grupo aqui, acho que vai ser um bom bate-papo. Maravilha, Thomas, obrigado. Gente, aí tentando sumarizar um pouco do que eu escutei de cada um se apresentando, dá para ver que nos currículos aí a gente vai ter uma troca muito boa. E eu percebi que essas empresas que passam por esse processo que a gente está chamando aqui da fintechização, que pode começar de repente com essa oportunidade de a loja está muito cheia no 5º dia útil, eu preciso distribuir isso ao longo do mês. Pode ter a ver com os consumidores que estão atrasando de repente na hora do pagamento da conta, ou nos produtos que ele não quer comprar. Pode ter uma ZUP dando um pouco de infraestrutura. Mas eu queria perguntar para você, Daniel, se você puder começar falando para a gente, numa visão pragmática, o que a companhia enxergou para dizer o seguinte: cara, eu preciso transformar, eu preciso criar isso dentro de casa? Que tipo de dor estava sendo enxergada ou que você de repente ajudou a construir ali para que isso deflagrasse internamente, para que a empresa decidisse pela fintechização? Vamos lá, tudo começou há bastante tempo, em 2018, né? A gente estava falando aqui, é o período pré-pandemia, quando o Grupo Energisa identificou que 2/3 do seu público, 2/3 dos seus clientes, que estão espalhados por esses 11 estados, que representam muito bem a diversidade brasileira, desde área muito rural, muito urbana, industrial, onde você às vezes demora horas para chegar num banco próximo, que 2/3 desse público pagavam as contas de energia em dinheiro em lotéricas. O que pra gente aqui mora Rio, São Paulo, né, é algo que só mergulhando mesmo, só vivendo o dia a dia, a jornada desses clientes é que você consegue perceber. E um serviço essencial, como serviço de distribuição de energia, é algo que você está muito próximo do dia a dia das pessoas. Hoje, até por força de regulação e também por colocar o cliente no centro, né, diferente do que você pode imaginar de uma empresa de concessão, a gente entende que a gente tem que ser comparado, né, com uma empresa de telecom, com uma empresa de seguro, com uma empresa de streaming, de aplicativo de comida, a gente tem que ter excelência no atendimento. Então a gente percebeu que essas pessoas que tinham às vezes que deslocar da sua cidade até uma cidade próxima, andando 20, 30 quilômetros, ou se pegar lá a Vila Restauração, 9 horas de barco até chegar num banco mais próximo, que essas pessoas demandavam um processo de inclusão digital e financeira, que poderia trazer muita mobilidade social no futuro. E, por outro lado, o lado financeiro disso era que o grupo gastava 90 milhões só em arrecadação de conta. Então, para que essas pessoas pudessem pagar as contas em lotéricas, o grupo tinha que pagar para toda a rede bancária que fazia esse tipo de arrecadação 90 milhões por ano. Então, se criou um funil de inovação, onde foram discutidas várias ideias, muitas ideias foram incorporadas na própria empresa, no dia a dia de uma empresa que atua no mercado altamente regulado. Quem conhece o setor de energia sabe que é um setor onde você tem que ter muita eficiência não só no serviço, na operação, mas também em custo, porque você compra energia, entrega energia para o cliente e o que você fica como distribuidora é um pedaço bem pequeno, quando você tira imposto, quando você tira a geração, a própria transmissão. Então, muitas das coisas que foram levantadas eram possíveis de fazer internamente, mas uma delas, que era a criação de uma carteira digital, que depois foi evoluindo para virar uma fintech, né, que hoje é a Volts, a fintech do Grupo Energisa, que vem se posicionando como fintech de outras utilities também, nós entendemos naquele momento, que não dava para fazer dentro desse mesmo contexto, porque era uma cultura de eficiência, de planejamento de longo prazo, de processos muito estruturados, para competir num mercado que é de muita experimentação, de muita tecnologia, de modelos ágeis, de uma cultura, muitas vezes, de startup. Então, se pensou um trabalho de corporate venture, né? Então, a própria empresa passou por essa construção de sair dentro da empresa-mãe, de 115 anos na época, agora 118, para
trilhar seu caminho próprio. Foi nesse momento que a gente montou o time, um time com cabeça empreendedora, com cabeça ágil, para poder olhar as oportunidades, experimentar o que desse certo. A gente pisava no acelerador e o que não se mostrasse, né, como até foi falado, muitas coisas que a gente experimentou não deu para fazer internamente, a gente trouxe parceiros ou abandonou. Mas hoje, da arrecadação, a gente desceu esses 90 milhões para muito menos da metade e está trilhando um caminho que a gente vai chegar a praticamente zero esse custo, né? E a gente conseguiu internalizar esse tipo de questão. E outras coisas que, se você me deixar, eu vou ficar falando um bom tempo. Mas se você citar só mais uma, que é o parcelamento de contas, né? Quantas pessoas acabam atrasando a sua conta de energia e não tem crédito no mercado, porque elas são invisíveis para o sistema financeiro. A gente tem anos e anos e anos de histórico de pagamento de contas. Então, a gente usou modelos de inteligência artificial para mapear e criar um score, que é um score proprietário, que eu sei também que a Claro tem, né, que trabalha bastante sobre isso, mas a gente tem muitos data points, muitas informações sobre o pagamento de conta e a gente está muito mais hoje preparado para oferecer um crédito para o pagamento daquela conta que já está atrasada do que fazer com que aquele cliente vá no sistema financeiro e necessariamente tenha muita dificuldade de arrumar aquele crédito. Pô, legal, cara. E eu queria pegar um gancho um pouco na história da Claro, né? Você falou um número de consumidores para a gente, né, Maurício, que vocês já impactam, e assim como o Daniel contou lá do Grupo Energia, já tem histórico, já tem consumo, já tem data points aí para fazer crédito. O que depois de repente resolver problemas pragmáticos e diretos, como um custo de transação ali no meio de pagamento, que tipo de oportunidade que começam a aparecer e que você começa a falar, peraí, acho que dá para eu trazer isso para a mesa, dá para eu inserir isso aqui no portfólio, de repente o objetivo primeiro de empatar, né, empatar o custo, mas e depois de um break-even, né? Que tipo de oportunidade que surgiram assim, cara? Legal. Bom, o céu é o limite, né? Com essa possibilidade, principalmente após o Open Finance, em que o dado está no poder do cliente. E o cliente pode, inclusive, não sei se todo mundo sabe, o cliente pode prover os seus dados para outros bancos, para ele ter ofertas de crédito, investimentos, para que outros bancos conheçam ele, assim como o seu banco de relacionamento de sempre o conhece. Como ele também pode oferecer esses dados a outras empresas não financeiras. O Open Finance também permite isso. Então, com essas possibilidades, vários serviços financeiros podem ser oferecidos para esse cliente. No nosso caso, a gente, assim como o Daniel falou, a gente tem, só para ter uma ideia, 21 mil variáveis que a gente conhece dos clientes. Então, obviamente, respeitando o LGPD, mas o serviço de telecomunicações, ele permite que a empresa, em favor do cliente, tenha uma diversidade de dados que ela pode utilizar para diversas situações. Então, a gente tem, por exemplo, a localização do cliente, não só através de GPS, mas através de LBS, né, que é a tecnologia das antenas. A gente consegue saber onde a pessoa trabalha, onde ela fica a maior parte do dia, onde ela dorme. Isso é, inclusive, empacotado em produtos de prateleira que a gente vende para outras empresas, né? Obviamente dados anonimizados, com consentimento do cliente, respeitando a LGPD. A gente tem dados que permitem, por exemplo, oferecer créditos de pequeno valor. Esse é um dos serviços que a gente já está oferecendo em processo piloto através do Claro Pay, que é um produto de nanocrédito. A gente sabe que uma boa parcela da população necessita de créditos de pequeno valor para uso rápido e emergencial. A gente já tem isso através de um serviço similar que se chama SOS Recarga. Eu consigo dar uma antecipação de recarga para aquele cliente continuar usando o seu celular sem ter dinheiro, geralmente no fim do mês, né? E depois ele paga na próxima recarga dali 14 dias, 30 dias. A gente pode ir fazendo um scoring de crédito desse cliente à medida que ele toma esse crédito, que é um crédito de serviço, não é um crédito financeiro, mas é o mesmo comportamento, né? Há muitas similaridades com o crédito financeiro, e à medida que ele vai tomando esse crédito e a gente ganha confiança e vai construindo esse scoring, a gente pode oferecer outros tipos de crédito. Então, a gente pode oferecer esse nanocrédito, que é um empréstimo, por exemplo, que vai até R$400, e o cliente tem que pagar em 14 dias, ele tem 2 semanas para fazer o pagamento. A gente tem feito pesquisas quantitativas e qualitativas com o público que tem obtido esse crédito e pago, e perguntado qual é a grande utilidade, para que eles têm utilizado esse crédito. A grande parte é em alimentação, estão gastando ali no Carrefour, né? Mas o objetivo é depois você dar um passo a mais, você oferecer um financiamento de um aparelho celular, com tecnologias, por exemplo, de bloqueio por inadimplência, que já existem, né? Você reduz a inadimplência, reduz a taxa de juros para o bom pagador,
e através desses dados você consegue segregar melhor os fraudadores, o bom pagador, o mau pagador, e é uma camada da população que os grandes bancos nunca tiveram muito interesse, né? Se você avalia, até estava conversando com o Tomás antes aqui do painel, os grandes bancos sempre passaram uma barra, né, muito alta em termos de crédito. E num cenário ainda de inadimplência alto, como a gente está vivendo hoje, né, sem precedentes, é pior ainda a situação. Então, só que quando você está numa comunidade, certamente você tem bons pagadores. E essa barra alta está colocando todo mundo dentro do mesmo balde. E né? talvez o bancão não tinha esse nível de informação que, por exemplo, a Telecom tem, né? Exatamente. Do consumidor. Então você consegue saber informações de comportamento dele que é só você que tem, são dados proprietários, né? Exatamente. Então o nosso caminho pela frente é utilizar o nosso relacionamento com o cliente, os dados que a gente conhece com o cliente, para agregar valor em serviços e soluções financeiras de parceiros, para oferecer um produto muito mais sofisticado, muito mais assertivo, principalmente para a camada de população classe C, D e E, os semi-bancarizados, que mesmo depois da pandemia, mesmo depois do Caixa Tem, do auxílio emergencial, etc., a gente ainda tem por volta de 40 milhões de pessoas no Brasil que, de acordo com pesquisas recentes, não utilizaram nenhuma conta bancária, não têm acesso a crédito nos últimos 30 dias. Quer dizer, ainda realmente é uma realidade, a nossa relação crédito privado versus PIB é uma das menores do mundo, né? Então, realmente existem possibilidades. A questão é como você vai fazer isso. E a gente entende que a forma de fazer isso é principalmente numa fundação de capacidade de dados para você conhecer melhor o seu cliente e personalizar melhor o serviço financeiro. Pô, fantástico. Ô, Thomas, mas me conta uma coisa, cara. A gente está falando aqui de uma telecom, de uma empresa de seguros, a gente está falando de uma companhia de serviços elétricos, a gente está falando de uma outra empresa de tecnologia que quem quiser, ele traz para dentro do mercado, acopla aí o processo e toda a infra, como ele falou, a infratec, né, a infraestrutura de fintechização. Mas como que é a perspectiva de quem já estava lá antes disso virar moda, né? Como é que era a brincadeira? Você falou em 1989, são aí 30 e poucos anos. Para quem está há 3 décadas, como é que isso impacta na competitividade, cara? A hora que você tem que brigar pelos produtos financeiros que você está fazendo com a tua base de clientes lá também como banco. Boa. Eu vou pegar 2 ganchos aqui, muito conectado com o que o Maurício falou também. A Angela Strange, né, da Anderson, ela falou lá atrás, no futuro todas as organizações serão fintechs. Eu concordo, mas coloco alguns ifs e muito bem colocado pelo Maurício. Desde que eu tenha uma proposta de valor acoplada a isso. Desde que eu esteja enxergando meu cliente que até então estava à margem das instituições financeiras. Desde que isso faça sentido e tenha conexão no meu ecossistema. Isso está sendo muito bem feito. Muito bem feito. Fazendo com que os grandes bancos tenham que correr e fazendo com que a competitividade cresça. Lógico que é muito fácil a gente falar na ótica de competitividade quando eu falo da taxa de juros, quando eu falo de custo, quando eu falo de preço, prazo e qualidade. Certo? O que a gente não está enxergando é proposta de valor conectada ao meu pequeno cliente. Aquele cliente que estava marginalizado, que nunca seria priorizado dentro de uma ótica de grande banco, hoje ele começa a ser visto. Ele é relevante. Aquela proposta de valor pequena, simbólica, para ele faz a diferença. Então, lógico que na competitividade nos afeta, a gente tem que correr muito mais rápido, a gente teve que passar por um processo de transformação, nosso head de inovação está ali junto comigo, não vai me deixar mentir, que a gente teve que virar o banco, que era desde 89, uma fintech, uma fintail ali, que era a referência, a gente teve que virar de ponta cabeça para conseguir ser mais rápido do que todo o segmento, dentro das suas propostas, dentro das suas taxas, dentro principalmente dos seus diferenciais competitivos. Então, essa dinâmica fez uma mudança muito positiva para o mercado, para cliente e para players. Os grandes também tiveram que se reinventar, também tiveram que se transformar, também tiveram que entender que ali não era o status quo deles e que tinha muito espaço para crescer. Então, essa revolução, apesar de dolorida, como toda transformação, sem sombra de dúvidas, foi um marco para a gente e fez com que a gente fizesse o nosso momento de freio de arrumação para entender para onde a gente estava indo. E como esse cliente, efetivamente, para se manter dentro do nosso ecossistema, precisava ser tratado, ser visto e ser trabalhado, né? Então, acho que esse foi o grande diferencial, né? Mais do que, efetivamente, só uma diversificação de produtos e mais, né, um pricing diferenciado.
Maravilha. E Nuno, quando você me contou um pouquinho, na sua apresentação aqui, você falou sobre um investimento em tecnologia que já começou aí há mais de 15 anos na MAG. Quando você fala sobre todas essas novas empresas surgindo, eu queria te perguntar, nesse processo de transformação, você trouxe uma perspectiva interessante antes da gente começar aqui sobre o Brasil. Como é que está o Brasil em relação a outros países, de repente, lá na comunidade europeia, com relação às barreiras? É mais difícil por aqui? A gente está pareado aí com o que acontece na Europa ou na América do Norte? Ou temos alguma vantagem por estar no Brasil? Assim, como é que você está vendo esse cenário das barreiras e desafios para esse processo de fintexização? Um processo como este, ele carece de capital. A maior barreira que tu tens no Brasil é o acesso a capital, porque o dinheiro aqui é caro. E quando tu olhas para as economias mundiais, nós estamos num processo que, apesar de o custo do dinheiro no Brasil ser caro, se tu te fores um grande fundo de investimento e começares a pensar em onde é que tu vais pôr dinheiro, o Brasil apareceu de novo nos radares depois da pandemia. Isto parece um pouquinho estranho, talvez, tá? Mas veja bem, o Brasil é uma democracia institucional, funciona mal, mas vejam bem, a democracia americana funciona muito mal também, tá? E nós tivemos nos últimos 4 ou 5 anos vários exemplos disso. Então, o Brasil não funciona muito bem, mas so what? O governo português acabou de cair ontem. Então isso acontece com muita frequência. E eu acho que com uma intensidade que nós não gostaríamos que acontecesse no mundo inteiro. E quando tu olhas para o cenário mundial, neste momento, o Brasil é um porto relativamente seguro. Porque a questão da segurança ela é sempre relativa a qualquer outra coisa. Vamos olhar para o mundo. O capital no Brasil é alto por causa da taxa de juro, mas eu estava vendo, por causa da inflação e da taxa de juro, eu estava vendo aqui o slide antes de nós subirmos e nós temos uma perspectiva de para o ano voltarmos para uma taxa de juro abaixo de 2 dígitos. E nós já estamos numa inflação que é uma inflação de um dígito vírgula qualquer coisa, 5, qualquer coisa, 6. Então, isso melhorou bastante. Há um outro aspecto relacionado com essa diferença, que é o aspecto regulatório. Eu trabalho num mercado hiperregulado, tá? Que é o mercado de seguros. Justamente hiperregulado, tá? Devidamente hiperregulado. Nós lidamos com o futuro das pessoas, com a longevidade das pessoas, com a velhice das pessoas. Então ele tem que ser efetivamente muito regulado. Mas nessa regulação toda, o que eu tenho visto é um regulador que desde há alguns anos para cá, ele está a empurrar o mercado para efetivamente ser diferente, pensar diferente, fazer diferente. E muitas vezes... Desculpa lhe interromper, a provocação vem do regulador, né? Nós tivemos há uns anos atrás, nós somos uma empresa de capital holandês e brasileiro. E temos um acionista brasileiro que também é o meu presidente. Ele e o pai dele, que é o presidente do Conselho de Administração. E isso faz com que nós sejamos uma empresa um pouquinho fora da caixa de vez em quando, porque há um nível de autonomia de tomada de decisão que não existe em outras empresas, naturalmente. Há uns anos atrás a SUSEP promoveu uma série de discussões e nós propusemos que fosse criado um sandbox para criar algumas insurtechs. Esse sandbox foi feito um segundo sandbox agora. Nós, no primeiro sandbox, 12 iniciativas foram aprovadas. A única companhia de seguros de vida que aplicou uma iniciativa ao sandbox foi a MAG. E a única selecionada nos 12, naturalmente, também foi a MAG, fomos um dos selecionados. Então, o regulador ele tem claramente uma estratégia de abertura de regulação, de promoção de tecnologia. Quando tu olhas para o Open Insurance no Brasil, tu tens poucos parâmetros de uma regulação que está a avançar tão depressa como a brasileira, no que diz respeito ao Open Insurance. Então, eu acho que, em vez de a gente se queixar tanto, se a gente pegasse nas oportunidades que aparecem, elas estão a começar a aparecer, e aproveitasse essas oportunidades, tirasse partido dessas oportunidades, eu acho que a gente ia conseguir fazer um trabalho muito melhor. Fantástico, legal. Legal quando traz um ponto de vista diferente. A gente está acostumado a reclamar do cenário que a gente está, né? Então é interessante quando a gente põe isso em perspectiva. Mas me conta uma coisa, Fabiano. Essa galera aqui está falando de fintechização, a gente está trazendo um mundaréu de produtos, são oportunidades para as empresas, usa-se os dados e inteligência artificial para entender oportunidades. Mas você estava me contando um pouquinho sobre, por exemplo, o cenário de iFood. Eu quero inverter um pouco essa pergunta agora para trazer o ponto de vista e o consumidor. O que de repente isso traz para a mesa e como é que isso muda a vida desse consumidor?
Acho que é isso. No final do dia, a gente está falando de pessoas para pessoas, né? E que todo mundo aqui trouxe, de certa forma, foi tentar tornar a jornada do consumidor que está próximo de cada um deles mais fluida, mais dinâmica, ou seja, entregar valor no final, um valor que, por exemplo, um banco, talvez comercial, não entregue, né? Então, eu acho que aqui a gente está tentando ver sob um ângulo onde tem várias forças ao mesmo tempo, né? Vamos colocar um regulador, no caso do Banco Central, por exemplo, muito ativo, né? Principalmente nos últimos 10 anos, com a lei de fintech, como eu falei. Você tem um cenário de tecnologia que permite essa fintechização para entregar valor mais próximo do consumidor. E você tem também um cenário do próprio consumidor insatisfeito com vários dos serviços que eram prestados, ou seja, você vê a jornada do próprio Nubank, incrível, né? Que é um cliente da Zup, e a gente tem cases super fantásticos com o Nubank, mas é uma jornada onde basicamente ele entregou um valor que ninguém estava entregando com um monoproduto no início e se tornou essa grande fintech que a gente tem orgulho de ser brasileiro e estar próximo da jornada deles. Então, eu acho que quando você soma essas várias forças, tecnologia que não existia antes para você entregar essa fintechização, né? E aí o que é essa tecnologia? Antes você não tinha condições, né, de entregar um banco na nuvem, digamos assim, né? Você falava de bancos na nuvem ou serviços financeiros na nuvem e não existia tecnologia para isso, não existia regulação para isso. Hoje em dia existe, né? Hoje em dia você consegue instanciar um banco inteiro na nuvem e consegue prover um serviço de qualidade, como é o case do iFood que a gente estava contando, né? O iFood é um parceiro da Zup, desenvolveu uma solução, né, junto com a gente, que é o banco dos restaurantes, assim como tem o Banco Carrefour, é um banco conectado com os restaurantes do iFood, né? E automaticamente, obviamente, todos os restaurantes optaram por ter essa conta nesse banco. E por que não num banco tradicional, comercial? Porque ele está próximo da jornada de consumo, ele está próximo da jornada. Ele tem data points, como o Dani colocou, que nenhum outro banco tem. Eu sei se o restaurante está bem avaliado pelo consumidor, eu sei. Então eu consigo entregar um crédito mais barato, eu consigo entregar uma oferta de serviço melhor. Então, eu acho que assim, né, quem está atento a esse grito do consumidor vai se dar melhor, vai desenvolver soluções mais próximas do dia a dia do consumidor e várias dessas fintechs que antes, né, você enxergava como empresas tradicionais, né, você imagina ali o iFood é um marketplace, né, de food delivery, não é uma fintech, mas já extrai bastante valor e aí eu concordo com a Ângela da A16Z, né, como ela every company will be a fintech company no final do dia, com todos os, né, as ressalvas que a gente precisa dar, obviamente, porque tem regulação, tem um monte de coisa nessa jornada que você precisa estar muito atento. Mas, resumindo, né, eu acho que tem diferentes ângulos que você pode abordar. Eu acho que você pode usar desde uma plataforma de fintech as a service, né, onde a sua fintech está na nuvem, até desenvolver uma solução dentro de casa, né. Eu acho que soluções dentro de casa também tem uma exigência maior para as companhias, porque você começa a ter o peso do regulador dentro da sua casa, você começa a ter, né, o próprio desenvolvimento tecnológico, a própria agenda de regulação, por exemplo, o PIX. Né, o PIX exige uma agenda que vem evoluindo, né, do PIX, que daqui a pouco vai para o PIX crédito, do PIX garantido, do PIX para recorrência. E é uma agenda tecnológica que você tem que estar lá, você tem que ter gente desenvolvendo e nem toda a companhia tem essa equipe de desenvolvimento dedicada. Então, eu comparo muito essa revolução, essa fintechização, essa revolução fintech, como a gente chama, com a revolução da computação em nuvem, que a gente viu acontecer há algum tempo atrás. Todo mundo tinha medo de colocar os seus dados na nuvem. Hoje em dia ninguém fala mais, todo mundo usa a nuvem, todo mundo usa a AWS. Eu acho que é a mesma coisa aqui, né? Ao invés de você montar, como eu falei num papo aqui que a gente estava antes, o seu próprio data center dentro da sua casa, etc., você vai usar a nuvem de serviços financeiros para, né, entregar essa solução, né, esse valor para o seu consumidor. Então, novamente, né, o consumidor estava insatisfeito, ainda está muitas vezes, ele está mal servido por várias dessas instituições. Né, você tinha, há pouco tempo atrás, né, 5 bancos, basicamente, ainda hoje, né, com alguns novos entrantes, mas ainda hoje dominando o crédito. Então, você já vê um pouquinho mais as fintechs ou o próprio iFood, que também dá crédito, né? Ou seja, os marketplaces também ali mais próximos e tentando descentralizar um pouco isso.
Você via no mundo de pagamentos um duopólio, que era basicamente Rede e Cielo, e hoje em dia você já vê outras companhias surgindo. A gente dá o combustível para que essas companhias surjam também. Então, um pouco dessa revolução das maquininhas, revolução do pagamentos e tudo, acho que a Zup foi o motor para que isso acontecesse também muitas vezes. Então, em resumo, eu acho que a gente está passando por um momento incrível, né? Eu acho que a agenda regulatória, consumidor demandando e tecnologia disponível faz com que você tenha soluções, né, que antes eram inimagináveis, né? Era inimaginável um iFood montar um banco, né, usando uma infraestrutura tecnológica como a Zup. Era inimaginável o Nubank, que é um outro case com a gente, transformar o seu celular numa maquininha de cartão. Hoje em dia você não precisa mais de maquininha, né? A gente tem um projeto com o Nubank chamado Nutep, que a Zup desenvolveu, e aí basicamente o seu celular vira uma maquininha de cartão. Vamos falar, há 8 anos atrás você... E se bobear, o cliente vai pagar com o celular dele também, né? Então vai fazer um brinde de celular ali. Exato. E tecnologia de ponta, tecnologia de cartão de chip conectado no seu celular, né? Que é o projeto Nutep, como eu falei, do Nubank. Então, assim, essa revolução, o que a gente viu acontecer nos últimos 10 anos, não está nem próximo do que a gente vai ver acontecer nos próximos 5, 10 anos. Né, você tem, acho que a gente vai falar um pouquinho disso, você tem o próprio Real Digital, que é o dinheiro programável. Esse Drex vai fazer uma revolução. E eu, novamente, assim, eu aplaudo o regulador, porque está fazendo um trabalho, o Banco Central no nosso caso, né, e aí eu não trouxe isso, o Zep também, mas está fazendo um trabalho incrível. Né, tá aí o Pix, que é um fenômeno. O Pix hoje, per capita, ele faz mais do que o UPI na Índia, né, que era um fenômeno. O Pix hoje faz 3 vezes o que o UPI faz na Índia, com 2 vezes menos tempo que levou para tomar o mercado. Clientes nossos que, né, tinham ali 100% do GMV em cartão de crédito ou débito, hoje em dia 30% já é Pix na jornada do consumo. E eu trouxe um consumidor que não consumia antes, não é que ele não tinha cartão de crédito, então eu trouxe um consumidor também para esse mercado, e aí eu estou falando de inclusão já, eu trouxe um consumidor que não era capaz de pegar um app e consumir uma comida no iFood porque não tinha um cartão de crédito, ou não tinha limite e tinha que pagar e não tinha como. Então o Pix está ali para isso também. Então, assim, é uma revolução incrível que a gente está passando, muito bom a gente estar, né, no centro dessa transformação, e que bom ter soluções e plataformas para que isso aconteça. Boa, legal. E Maurício, queria pegar uma carona, porque a gente está falando de regulação, né? Vi que apareceu esse tema várias vezes, né? Tanto o Nuno comenta sobre o SUSEP, você na tua apresentação falou algumas vezes sobre LGPD, agora mesmo o Fabiano puxou Banco Central. Queria te perguntar, como é que você enxergou esse cenário regulatório, tanto nessa combinação entre o que é a tua conversa com a Anatel, não sei se é exatamente o órgão para falar, mas, né, do segmento onde a ClaroPay surgiu, e a conversa que é com os reguladores do sistema financeiro aí, entre CVM, Banco Central e tal. Como é que está esse ambiente regulatório nesse momento para vocês? Perfeito. Não existe uma integração, por exemplo, entre a Anatel e Banco Central. Isso significa que são naturezas de serviços diferentes, realmente reguladores para a sua respectiva natureza, e você deve respeitar isso. Então, acho que a primeira questão aqui é que, primeiro, o Brasil não é para principiantes. A gente está falando de fintechização, as fintechs que nasceram, as fintechs que realmente estão tendo sucesso, tiveram obrigatoriamente que passar por um processo de adaptação, de compliance, com todas as questões regulatórias. Não tem como fugir disso, né? Então, o Banco Central, através da regulação das IPs de 2018, que o Fabiano citou, ele deu uma certa flexibilização para aumentar a competitividade, para permitir nascimento de outras fintechs. Mas, ao longo dos últimos anos, o Banco Central vem aumentando a rigidez, inclusive com mudanças de regulação. A gente viu a mudança na regulação das taxas que são cobradas no cartão pré-pago, né? No equilíbrio financeiro das fintechs estão ficando muito grandes em relação ao que é exigido dos grandes bancos, né? Então, realmente, o regulador tem feito um papel muito bom, mas se a gente volta um pouquinho atrás, isso é muito positivo, né? Ele coloca algumas travas, impede que algumas empresas cresçam em função dessa rigidez regulatória, mas ele dá uma sustentação, uma segurança ao sistema financeiro nacional que a gente não vê em nenhum outro país. E a gente é extremamente reconhecido por isso. A gente viu o caso de 2008,
Nessa época eu trabalhava no Citibank, que era um banco americano, que sofreu muito com a crise dos bancos americanos, principalmente de subprime. E a gente não teve o mesmo impacto nos bancos brasileiros naquela época. A economia brasileira acabou, por consequência, não sofrendo todos os impactos que a economia americana sofreu em consequência disso. Então, isso em virtude de todo o sistema financeiro que é avançado do ponto de vista de rigidez, de supervisão, mas também, recentemente, o Banco Central fazendo um papel de executor e não só de regulador, que acho que foi o turning point, né? A gente viu o Banco Central fazendo o papel ali do PIX, fundamental, né? Tanto no papel do DICT, quanto no papel também da parte transacional, que a gente não via isso na história, acho que talvez do Banco Central do Brasil. Agora o Banco Central está fazendo um papel em relação ao Drex, né, que o Fabiano também citou, que é a moeda digital, agora do real, que realmente está de parabéns. O Pix realmente recebeu vários prêmios em decorrência desse papel que o Banco Central está fazendo. Então, acho que a grande questão que fica aqui ela não pode, em hipótese nenhuma, qualquer fintech que nasça, que queira realmente se expandir e crescer, subestimar o aspecto regulatório, né? E ele é caro. Ou seja, quando a gente montou o ClaroPay, falando um pouquinho do nosso case, né, a gente tomou a decisão de montar o ClaroPay 5 meses antes do Pix. E já não fazia, obviamente, se a gente fosse lançado ali 5, 6 meses, a gente lançar uma carteira digital, um banco digital que não estivesse em compliance com o Pix. A gente fez todos os esforços, contratando consultorias, aportando conhecimento, mão de obra especializada, para que a gente tivesse em 5 meses a montagem de um banco digital, que a gente conseguiu fazer nesse curto período de tempo, mas completamente homologado junto ao Banco Central para operar no Pix, no nosso caso como participante indireto, e junto a todas as outras regulações que são exigidas de uma instituição de pagamentos supervisionada, que é o nosso caso. Então, essa questão regulatória você realmente não pode deixar de lado, e não é só a regulação de Banco Central, né? Para você fazer uma fintech, se for uma insurtech, tem as outras regulações da SUSEP. Se você for para outros serviços financeiros, você tem outros reguladores. No nosso caso, tem a Anatel também. Em muitos casos, a gente tem que olhar os dois lados, né? Elas não estão conversando, mas você precisa cuidar dos dois stakeholders, né? A gente precisa né? atender os dois. Então, por exemplo, a gente precisou criar um outro veículo legal, uma instituição de pagamentos, para operar o ClaroPay. A gente não poderia operar o ClaroPay como empresa de telecomunicações. A gente fez um spin-off da Claro para criar uma empresa, e com todos os cuidados de Chinese Wall, obviamente aproveitando o máximo possível de sinergias e de ativos que a Claro oferece, que é o diferencial do negócio, mas tomando os devidos cuidados das segregações que são necessárias em relação aos dois ambientes de telecomunicações e o segmento bancário. E vale reforçar, Maurício, que é esse crescimento sustentável, solvente e perene que vai nos permitir esse constante evolução, e para todos os players esse teste de ser uma fintech no futuro. Sem dúvida. Né? Então a gente tem que sim estar conectado, mas tem que saber também a nossa parte positiva entre o papel do regulador nesse pilar de controle, que é com certeza para trazer mais segurança para todo um segmento. Para todos, não só para uma empresa individualmente, né? Mas ainda acho que o Maurício teria ido mais rápido se ele tivesse usado a ZUP. É só uma... Vocês têm que conversar no Batido café. o recorde dos 5 meses, né? Boa. E eu queria agora fazer uma pergunta, antes da gente caminhar para as considerações finais de vocês, queria jogar uma pergunta no ar para entender quem está olhando para isso, que é uma pergunta de futuro. Eu falei no começo, né? Eu tenho esse podcast onde a gente discute blockchain, criptomoedas e como isso está impactando a economia. O Banco Central e as iniciativas ligadas a... Hoje ganhou nome, né? Já dá para chamar de Drex, mas antes disso, real tokenizado. Então, eu queria perguntar, quem que está olhando aqui para finanças descentralizadas, por exemplo? Ou como é que está no backbone o uso de blockchain do ponto de vista de infraestrutura? Essa ideia do smart contract, ou da possibilidade do dinheiro programável, né? Em finanças descentralizadas, eles chamam até do money legos, quando você vai conectando bloquinhos e partes de diferentes blockchains também. Como é que está a visão de futuro dessa nova ou próxima fronteira aí? Alguém? Eu acho que, assim, acho que no caso do Drex é DeFi as it can be, né? Porque obviamente tem um blockchain ali restrito, muito privado, que você tem que ter todo um controle, inclusive agora a dinâmica ali de segurança e de privacidade dentro desse blockchain
está usando inclusive um Hyperledger da Bezos, eu acho. Acho que é Hyperledger Bezos, a gente está até participando de algumas reuniões. Ele precisa ser mais restrito, mas as DeFi as it can be, eu acho que é um regulador querendo colocar esse dinheiro programável, como a gente está chamando, né? Primeiro é o Pix para serviços financeiros, digamos assim, né? E eu acho que com isso vão nascer muitas e muitas e muitas aplicações. Eu acho que primeiro você começa com títulos públicos, comprando, vendendo, que eu acho que é a primeira dinâmica que a gente vai ter com o Real Digital. Com o Drex, mas ele evolui para 1 milhão de outros cases, né? Você tem cases, por exemplo, também, que é um cliente nosso, o LX, né? O LX hoje tem uma parte de automóveis bem forte, e você tem um desafio com relação a escrow account, com relação a, né, quando é que eu entrego o dinheiro efetivamente, né? Depois que toda a documentação, que o carro está ok, né? Então você tem uma série de requisitos para que aquilo aconteça. Né? E aí como é que você faz hoje em dia? Né? Se você não paga, o comprador não quer te dar o documento. Então, uma das programações do Drex pode ser essa. Né? Você pode ter uma aplicação onde, se você não tem aquela série de contratos ou aquela cadeia sendo atômica, sendo, né, totalmente CD check, você não vai ter a transação sendo efetivada, você não vai ter o Drex indo de um lugar para o outro. Então esse é um dos cases, por exemplo, que a gente pode aplicar muito claramente para o OLX. No caso de clientes UP e para N outros clientes. Então, eu acho que vai ser uma revolução, né, ainda muito pequeno ali no Lift, alguns poucos pilotos, mas para mim, inclusive como regulador, né, o Brasil virou referência, então vários outros reguladores vindo até o Brasil para tentar entender como é que a gente está trabalhando com o Hyperledger, Bezos, como é que a gente está... eu converso muito com o Banco Central e é um case de sucesso já para mim, o Drex. Então, várias aplicações vão surgir, os próximos 5 anos vão ser incríveis para mim nesse quesito de aplicações em cima da plataforma e, mais uma vez, decisão acertada, né? Decisão acertada no sentido de fazer uma plataforma e não uma solução final para que qualquer um construa aplicações ou o seu próprio nó. Né? É uma cabeça de API, né? Exato, para que qualquer um construa o seu nó com uma aplicação específica para entregar para o seu cliente. Então, golaço, assim como o Pix e assim como várias outras frentes do banco. A gente, obviamente, como plataforma, fica feliz porque é mais um playground para a gente desenvolver mais e mais e mais soluções para os nossos parceiros, assim como a gente desenvolveu o Pix e automaticamente colocou um split de Pix, porque a gente tem marketplace, então tem que ir uma parte de um Pix para uma parte de um Pix para o outro. E aí o Banco Central chamou a gente e falou, como é que vocês fizeram um split do Pix? Nem saiu isso ainda. A gente falou, a gente precisa fazer, que senão a gente não atende aos nossos clientes que são marketplace. Então eu vejo com bons olhos, né? Eu acho que o Drex vai ser uma revolução incrível aí que a gente vai experimentar nos próximos 5 anos, pelo menos. Sensacional. Vocês, por favor, Nuno. Vocês convidam um securitário para o meio de bancários, arriscam só a ouvir coisas diferentes, né? Imagina o que é um real digital aplicado às reservas de uma seguradora. 40 e qualquer coisa % dos nossos pagamentos de benefício, porque em vida não se chama sinistros, tá? Já são hoje regulados de forma automática. Agora imagina se eu conseguir, e eu vou conseguir, tá? Associar a reserva que eu constituo obrigatoriamente, cada vez que eu vendo uma nova apólice, eu constituo uma reserva, que é a reserva que faz face àquele risco, não é? Imagina que eu consigo marcar digitalmente esse vira dinheiro. Um token, né? Isso. Que eu consigo marcar esse dinheiro para aquela apólice e que na ocasião de um evento que vai levar a um pagamento de benefício e que em 40 e tal % dos casos eu já processo automaticamente, eu consigo capturar aquela reserva que está marcada digitalmente e pagá-la imediatamente. Eu estou a dizer de pagamento de benefícios em minutos depois da ocorrência do evento. Então isto, do ponto de vista do cidadão, é não apenas uma segurança incrível, mas uma experiência de usuário inédita. Então é uma evolução que nós estamos a seguir muito de perto, sim. Como disse Fabiano, legal a gente poder estar acompanhando isso de pertinho e ver acontecer também, né? Eu vou passar agora para as nossas considerações finais, vai ser 1 minutinho para cada um, mas por favor, Thomas, se você puder deixar as suas começar e puxar o... Eu queria somente agradecer e reforçar alguns pontos. Esse movimento que a gente está vivendo agora é um movimento que a gente não pode deixar passar e a gente tem que viver de maneira intensa e acompanhá-lo. O movimento de fintech é para todos? É para todos.
a disponibilização de serviços financeiros dentro do seu ecossistema, isso sim é para todos. Desde que agregue valor, desde que não tire o seu foco. O desenvolvimento de uma fintech talvez não seja para todos, né? Mas trazer o seu cliente para cada vez mais perto, fornecer uma proposta de valor estruturada, tirar ele da sombra, isso sim é o que vai mudar, sem sombra de dúvida, a conexão do seu cliente com o seu ecossistema como um todo. Boa. Por favor. Nós falámos aqui muito rapidamente sobre a importância de ter claro o que é que fazemos para os nossos clientes. Eu acho que a gente às vezes enrola-se tanto em discussões sobre tecnologia que a gente perde isso um pouquinho de vista. Trabalhando numa seguradora de vida, isso é impossível, porque nós lidamos com isso todos os dias e isso impacta nas nossas contas todos os dias. O meu convite é que nós consigamos fazer essa associação de uma forma cada vez mais clara, porque é isso que vai trazer as empresas, os clientes e sobretudo as novas gerações para consumirem a tecnologia da maneira correta, que é para um propósito que serve à sociedade e que sustentou o negócio também, e nada de errado nisso. É que nós temos uma cultura judaico-cristã que faz parecer com que falar de ganhar dinheiro vendendo seguro de vida, por exemplo, é uma coisa muito errada, e não é nada de errado, muito pelo contrário. Então o que eu queria como mensagem final é deixarmos sempre que essa questão do propósito ganhe protagonismo na montagem dos negócios e não a tecnologia. A tecnologia é um meio extremamente importante. Hoje, na realidade, ele transformou-se num negócio em muitos casos, mas nunca pode ser maior do que o propósito do nosso negócio. Por favor, Maurício. Eu acho que uma pergunta que surge em relação a esse tema de fintechização é até onde isso vai, se realmente esse crescimento de número de fintechs que a gente viu praticamente exponencial nos últimos anos no Brasil, ele é sustentável. E qual que é a nossa visão disso nos próximos anos? Eu tenho uma visão pessoal de que, como o Tomás falou, o centro de toda essa questão é como você resolve o problema, a necessidade de um cliente. Existem muitas fintechs que estão surgindo que não têm um modelo sustentável porque não tem isso no foco principal ou porque tem muitos que já resolveram esse problema de uma maneira melhor, de tal forma que a gente já está vendo uma redução significativa, principalmente pela questão da alta taxa de juros no mundo todo, inflação, etc., da redução dos investimentos em fintechs no Brasil, significativamente mais de 80% menor do que o ano anterior. E isso deve permanecer mesmo com a melhora do cenário econômico nos próximos anos. Por quê? Porque não tem demanda para toda essa quantidade de serviços e fintechs que estão surgindo. Então a gente deve sim passar por um processo de consolidação, um processo de aquisição de fintechs por outras, um processo de aglutinação e um processo de racionalização. Obviamente, sempre vai ter novas oportunidades, vai surgir o Drex, vai surgir novos meios de pagamentos com a face, com outras coisas que a gente já tem visto em outros países, que vão abrir possibilidade para outras fintechs, sem sombra de dúvidas. Mas a gente acredita muito que precisa resolver o problema do cliente para realmente sobreviver nesse ambiente muito mais competitivo do que a gente viu anos atrás. Se antes a gente tinha 5 grandes bancos dominando o cenário do segmento financeiro praticamente para todos os serviços financeiros no Brasil, hoje a gente tem uma realidade em poucos anos completamente distinta. A gente tem uma média de 5 contas digitais para cada brasileiro adulto hoje no Brasil, né? Então a grande disputa é na principalidade. É qual o cartão de crédito que o cliente está usando. Hoje ele tem 5, 10, né? A alta inadimplência que a gente está tendo agora também é consequência de muitos bancos digitais oferecendo cartão de crédito, uma demanda, uma oferta muito maior para uma demanda que sempre existiu e, obviamente, não existe uma educação financeira, uma conscientização e toda uma realidade econômica difícil do brasileiro que geram essa situação. Então, a gente entende que vai ter uma racionalização e a gente aposta muito que os sobreviventes vão ser aquelas empresas que encontram uma solução diferenciada para o seu cliente, principalmente usando a sua fintech com a empresa mãe, que é o nosso caso. É o caso da Volts, acho que é o caso do Banco Carrefour, é o caso da MAG com a sua inovação também, é o caso da ZUP também fazendo isso como infraestrutura para as fintechs. Então, acho que tem vários exemplos de empresas que realmente vão sobreviver, né, em seus determinados nichos, resolvendo dentro do seu ecossistema determinadas situações que os clientes não conseguem ser bem atendidos através dos bancos que oferecem todos os serviços financeiros e principalmente não tem a capacidade de dados
né, que essas empresas, dados no aspecto de conhecer o cliente e a sua necessidade e fazer um serviço mais customizado, mais personalizado e que atenda melhor a sua necessidade. Então, realmente deve ocorrer uma consolidação, mas a gente vai ter um ambiente para o consumidor final muito melhor do que anos atrás, com muito mais possibilidades, uma experiência do cliente melhor, menos taxas de juros para crédito, uma oferta de crédito maior. É isso que a gente espera no cenário de fintechs e bancário brasileiro. Fantástico. Daniel, por favor. Boa, é sempre ruim ser um dos últimos, né? Porque muitas das coisas que vocês falam eu concordei e aí eu vou ter que tirar da minha fala final, mas eu vou pegar um gancho no que o Maurício falou. Acho que uma dicotomia muito grande que a gente vive quando a gente está falando de um painel desse de fintechização é aquela falsa impressão de que todas as empresas querem virar banco. Pelo contrário, é exatamente o contrário. A gente não quer virar banco. E é por isso que a fintechização é tão importante, a gente poder utilizar essa rede de parceiros, trazer, por exemplo, crédito como serviço, adquirência como serviço, bancarização como serviço, para poder focar não na principalidade, mas talvez na essencialidade. Porque eu não quero ser o principal cartão, eu não quero ser a principal oferta de crédito para o cliente do Grupo Energisa. Eu quero olhar essencialmente onde eu sou melhor, onde eu tenho o melhor ativo. E o meu melhor ativo é exatamente essa jornada no ecossistema de consumo, pagamento, distribuição e cadeia de suprimentos de energia. E é dali que eu consigo identificar não só dados, né, porque a gente também fala muito de dados, e quando eu olho só os dados, eu acabo virando escravo desses dados, escravizado por esses dados. Né? Eu vivo a ditadura dos dados onde os algoritmos acabam decidindo tudo. A gente fala muito lá de dados de um lado e histórias, pessoas dos outros. Né? Então, eu olhar muito sem dados, grandes volumes de dados, para a gente poder ter, além da empatia, a alteridade, né? Porque todos nós aqui vivemos muitas vezes em cidade grande, consumindo produtos financeiros desde sempre, e quando nós mergulhamos dentro da realidade do cliente consumidor de energia, a gente viu realidade que a gente nem imaginava. E a gente teve que mergulhar e entender essa dificuldade da mãe que tem que sair da sua cidade, deixar seus filhos, para ir para uma outra cidade, pegar um ônibus para 20 quilômetros para poder pagar sua conta de energia numa lotérica. Né? E você vê que aquilo vira até um evento para aquela cidade. São coisas que a gente acabou descobrindo e percebeu como que eu posso ser essencial nesse ponto. Daquele cliente que às vezes entra num banco, tira o seu benefício, né, o seu auxílio, o seu benefício, vai para uma lotérica porque é lá que os amigos dele estão pagando a conta. Então, é entender essa jornada, entender essa cultura. E aí eu faço o link com a outra questão. Né? Todo mundo fala do Pix como uma grande revolução tecnológica. E claro que a tecnologia é fundamental, mas vem todo o aspecto cultural. O Pix é uma grande revolução cultural, é uma revolução que trouxe mobilidade social. É uma revolução que trouxe, é uma transformação que trouxe aquele pipoqueiro que só podia receber em dinheiro, agora poder receber em Pix, ou não ter que pagar quase que 10%, né, de MDR, mais taxa de antecipação para poder fazer o seu negócio, comprar o milho, comprar o óleo naquele giro que ele precisa. Então, a gente tem buscado não ser o principal, mas ser o essencial nessa jornada. Da arrecadação, no crédito para o cara que está invisível, no fornecedor que não tem outra forma de antecipar seu recebível, de pegar um crédito que não seja lastreado num contrato de um grande grupo. Então, a gente tem feito tudo ao contrário do que quando a gente fala de startup, né? Você falou do monoproduto do Nubank. A gente olhou várias oportunidades e tem tentado ser essencial nessas oportunidades ao invés de ser o melhor. É como que eu sou melhor naquele ponto muito específico, né? É o 101%. É 100% bom em 1% da jornada daquele cliente. Sensacional. Por favor, para finalizar. Já estourou o tempo, então vou ser muito breve. Eu acho que nesse jogo do dinheiro digital, né, quem não tiver atento, como todos colocaram aqui, ao consumidor, a sua jornada do consumo, a dor, né, como o Maurício colocou, a dor, o que eu estou resolvendo, né? Quem não estiver atento está fora desse baralho. Né? Então, eu acho que a fintechização vai muito além de você simplesmente achar que, né, tudo vai ser uma fintech, como a gente colocou, mas, obviamente, existe uma oportunidade gigante de você entregar mais valor, de você colocar, né, ali o consumidor no centro da sua jornada, né, e nessa jornada, obviamente, com isso, monetizar e com isso criar novas soluções e com isso criar novas frentes. Então, eu acho que a gente está, né, participando de uma revolução incrível, né? Contem com a ZUP, contem com a gente para isso, para fintechizar o mundo e prazer enorme novamente estar aqui e participar com vocês. Obrigado mais uma vez. Fantástico. Gente, estamos no tempo estourado. Muitíssimo obrigado para os nossos panelistas e para vocês. Boa tarde.